Olá a todos, tudo bem com vocês? Eduardo Guarilha, mais uma vez aqui com vocês, espero que estejam gostando. Esse é mais um vídeo da série Quem Sou Eu? Que eu conto um pouco da minha história. Para quem não acompanhou, veja os outros vídeos. O primeiro vídeo eu falo como eu virei médico, no segundo vídeo como eu virei psiquiatra, depois como eu virei psicodramatista e algumas outras coisas que englobam esse período da minha vida. Posteriormente, esses 3 vídeos que eu fiz todos em uma série, uma sequência bem breve, um depois do outro, eu fiz mais um falando sobre as práticas integrativas e complementares em saúde, que eu também tenho uma trajetória paralela nisso, até por conta da Dharmaterapia, quem não conhece, é uma proposta de trabalho minha, assistam vídeos, e a série de lives sobre as PICs, que eu estou desenvolvendo em conjunto com 2 colegas, Ana Tereza e Josne Paterno. Também tem os vídeos, assistam. E hoje, atendendo a pedidos, estou brincando, mas sim, as pessoas têm essa curiosidade, eventualmente, eu vou falar um pouco de quem é o Eduardo Guarilha. Não médico, não psiquiatra, não psicoterapeuta, não o acupunturista, além do profissional. Bom, como as pessoas que me acompanham já sabem, eu sou muito curioso. Em vários vídeos eu falo isso, sempre fui muito curioso, gosto de entender as coisas. Eu tive uma dificuldade brutal na vida de decorar coisas. A primeira vez que eu me lembro dessa dificuldade era com a tabuada, aquilo não entrava, porque ninguém me explicava que aquilo funcionava, era uma decoração e eu demorei séculos para apreender aquilo. Eu digo que eu não entendi, hoje acho que eu entendo. Uma bobeira, porque era só explicar. Uma outra situação que eu lembro também, eu estava, talvez na 8ª série, na época tinha, como é que era? Educação Moral e Cívica e o SPB, Ordem Social e Parlamentar do Brasil. Resquícios da era militar. Eu sou um pouquinho antigo. E se tinha uma coisa que eu não conseguia decorar nada. Se eu entendesse, eu retinha um conhecimento. Sempre fui assim. E teve uma prova que ia cair o hino nacional. A professora pediu a segunda parte do hino nacional. Eu tirei 0. Porque não conseguia. Não saiu nada. Enfim, histórias. Bom, vamos lá. Eu sempre fiz muita coisa na vida, né? Desde pequeno eu pratico atividade física, eu morava em Sorocaba, no interior, numa rua sem saída, onde tinham várias crianças e era frequente a gente sair andar de bicicleta. Então eu sempre tive essa coisa da bicicleta, né, no interior, naquela época, era muito tranquila, eu e mais 2 amigos que moravam na mesma rua, em geral. Daí depois de um tempo eu comecei a nadar, praticar natação, né, é uma coisa que eu fiz muito tempo na minha vida, acho que foi a minha primeira atividade física assim, que eu peguei pra mim. Tentei judô, não deu certo por uma série de questões. Nunca fui bom em esportes com bola, educação física na escola eu odiava, né? Depois de um determinado período eu não fui mais, porque eu também fazia natação e eu gostava, eu cheguei a competir, campeonato regional, essas coisas. Enfim, uma coisa que eu gostava muito. Às vezes eu pegava para nadar, nadava 2.000, 3.000 metros, assim, brincando. Eu não nado há algum tempo, mas se eu pegar para nadar, o mínimo que eu faço é 1.000 metros. Eu gosto daquilo. E aí depois vocês vão ver a minha relação com a água vai ter outros desdobramentos com o tempo. Aí num dado momento comecei a praticar condicionamento físico, musculação, academia, durante algum tempo, muito tempo na verdade, para assessorar a natação, mas acabou virando a atividade principal. Isso devia ter uns 13, 14 anos, e isso se estendeu durante muito tempo, até praticamente uns 2 anos atrás, quando eu passei a me dedicar quase que exclusivamente ao yoga, como atividade física. E prática espiritual, né? O professor de yoga, se assistir isso, vai puxar minha orelha.
Yoga é muito mais amplo do que se imagina. Não é só uma atividade física, pode ser muito mais que isso. Mas isso está muito mais para frente. E fui fazendo ao longo dos anos, né? Eu saí de Sorocaba, fui para a faculdade, e na faculdade eu parei de nadar, fiquei só com a musculação e isso foi rolando. E aí tem outros interesses, sempre fui muito interessado em entender as coisas. Não à toa me dediquei à psiquiatria e à psicoterapia. Uma das primeiras coisas que eu fiz, e aí tem a ver com a profissão, eu já falei isso, foi programar em computador, né? Na época era DBase 3 Plus e o compilador que era o Clipper. Me interessei pela coisa e eu queria fazer análise de sistemas. Eu brinco que hoje eu me tornei analista de sistemas humanos, que é essa brincadeira de querer entender as coisas. Por que eu estou falando isso? O primeiro livro que eu lembro de ter tentado ler na vida, não sei se eu tinha 7, 8 anos, eu não vou lembrar, né? Foi a Bíblia. Eu lembro do Gênesis, né? Perguntando para minha mãe de Adão, de Eva, dos caras que viviam sei lá quantos centenas de anos, como que era aquilo e tal. Eu acho que eu estava tentando entender o mundo, né? Coisa que não mudou muito até hoje. Mas acho que hoje eu entendo um pouco melhor. Estou falando isso para entender outros assuntos aos quais eu me dedico. Em um dado momento eu comecei a ler, tentar entender, né, coisas de visões religiosas ou filosóficas, embora pareçam antagônicas, a origem delas é comum, né? Isso lá na Grécia, tá? Depois elas se dissociaram ali após Cristo, em Roma, quando a Igreja Católica se apropria, a Roma se apropria da Igreja Católica, né? Cria a Igreja Católica, ela dissocia ciência, religião e filosofia, né? Se tornam 3 coisas distintas. Antes era uma coisa só. Na Idade Média, quem preservou isso foram os muçulmanos, os árabes, que invadiram ali, né? Mas eu já estou falando um monte de coisa que eu estudo, né? Pra vocês irem acompanhando. Então, eu fui atrás da cultura racional, não sei quem sabe o que é isso, o Tim Maia era um expoente disso, o Ian que está aqui comigo está rindo, né? Que é anedótico até, né? Tem umas piadas aí por trás. Espiritismo. E aí na faculdade, vocês já sabem, né? Eu brinco que eu fiz a faculdade de medicina em 3 períodos. O integral, de manhã e à tarde, que é a faculdade, e à noite eu sempre estava fazendo algum curso. E mesmo no primeiro ano, acho que toda semana eu estava fazendo curso no primeiro e segundo ano. Porque eu fazia curso de tudo, até coisa que era para o 5º ano, para o 4º ano, de oftalmologia, dermatologia, tudologia, homeopatia, ortomolecular, o curso de acupuntura que eu fui fazer no 3º ano, que trouxe uma série de outras questões. Então eu era muito curioso, eu estava olhando tudo o tempo todo. Lembro que durante a faculdade, talvez o curso mais assim, chamativo, que eu fiz muito fora do padrão, foi um curso na biologia, acho que era biologia, um curso sobre a biologia de baleias e golfinhos. Foi fantástico, eu sempre tive uma paixão pelo mar, pelo fundo do mar, pelo mergulho, eu adorava os documentários do Jacques Cousteau. Na infância, minha avó tinha uma biblioteca, lembro da Enciclopédia Barça, e tinha uma outra, Larousse, Delta Larousse. E tinha uns livros, eu adorava os livros que ela tinha sobre dinossauros, planetas e tudo mais. Naquela época a gente usava muito livro e não tinha Wikipédia. Hoje a minha vida está mais fácil nesse aspecto. E eu adorei aquele curso, foi fantástico. E outros cursos que eventualmente me interessei, acabei fazendo ou não fazendo, enfim. E aí, né, depois que eu me formei em 2001, eu era apaixonado, né, por mar, essas coisas, natureza, sempre fui. Eu decidi ir para Fernando de Noronha, que foram as primeiras férias que eu fui tirar por minha conta, vamos dizer assim. Tinha ali o salário da residência, a bolsa. E eu comecei
do profissional. Fiz o curso para ir para Noronha, tal, mergulhei lá e parei durante anos, né? E em 2001 também eu começo a treinar Aikido, que é uma prática que agora eu retomei a semana passada junto com meu filho, né? Alguns sabem, eu tenho um filho de 7 anos, uma figura. Estava parado 2 anos do Aikido e retomei com ele, né? E essa prática se estendeu durante muitos anos, na verdade. Cheguei à faixa preta, o segundo grau da faixa preta, tem toda uma história do Aikido. Mas nesse período também eu desenvolvi práticas, né, de Qigong, Yoga, mas sempre mantendo a atividade física, o foco é a musculação. Parei um tempo, nesse meio tempo, cursos que eu fiz, áreas de interesse, né, fotografia, né, eu fiz um curso de fotografia, tirei muitas fotos, né, fotógrafo amador, comprei máquina reflex analógica, controlava lá o tempo de abertura, a velocidade de exposição, o diafragma, né, o ISO do filme, fazia várias coisas, tem umas fotos muito legais, fiz durante muito tempo. E a minha kizumba com a foto digital era conseguir comprar uma máquina que permitisse a troca de objetivas. Até que eu comprei uma, né, tirei várias fotos com ela, mas também já parei. Teve uma época que os quadros da minha casa, do meu consultório, eram fotos minhas. Ainda tem, né, algumas coisas por aí, mas não tem mais os quadros. Tem um acervo grande de fotos. Também já fui jipeiro. E eu aprendi muito sobre carros, sobre mecânica. Foi interessante, uma época interessante, bem legal, foi bem legal, às vezes até hoje eu acho que todo carro que eu tenho é um Jeep, isso me traz vários problemas, vocês podem imaginar. O que mais? Vamos lá, tanta coisa. Eu vou tentar dar um escopo geral para vocês entenderem como funciona a minha cabeça e como eu penso e as analogias que eu faço muitas vezes de onde elas vêm, tá? Fiz vários cursos de várias coisas, né? Até astrologia eu cheguei a estudar uma época para tentar entender isso. Fiz alguns tipos de yoga, mas isso sempre um período ou outro, nada muito consistente. Uma dada época da minha vida eu parei a atividade física, que foi péssimo, estava trabalhando demais. Médico às vezes tem esse problema, se perde no trabalho, por vários motivos, também vivi isso. Tinha dia que eu trabalhava em 4 cidades diferentes, né? Deixa eu ver se eu lembro os nomes: Mariporã, Francisco Morato, Caieiras e São Paulo. Imagino que era isso. Bom, não à toa, eu estava comendo mal, sem atividade física. Eu cheguei a pesar mais 100 quilos, acho que uns 110 quilos nessa época. Nessa época eu tinha voltado a mergulhar, inclusive, estava mergulhando bastante, mergulhando bem. Fiz parte de uma ONG, em prol dos oceanos, né, o Instituto Laje Viva, da Laje de Santos, que é um santuário, uma área de preservação ambiental. Foi uma época muito legal, mergulhei muito lá, experiências fantásticas, os melhores mergulhos da minha vida acho que eu fiz lá. As Raias Mantas, Cardumes, é um lugar fantástico, é um oásis. Tirei carta de arraiz amador para pilotar barco, a gente comprou em parceria algumas pessoas um barco e doamos para a ONG, uma lancha, para a gente poder ir lá e fazer as coisas que tinha que fazer. Cheguei, no mergulho fui longe, né? Eu cheguei a ser mergulhador de caverna e mergulhador de profundidade, com misturas e tal. Que o meu projeto era voltar para Fernando de Noronha e fazer todos os mergulhos que eu poderia fazer lá. Porque na primeira vez eu só fiz os básicos, não mergulhava muito mal. E depois eu voltei e fiz tudo que eu queria mais um pouco e coisas que eu nem imaginava, como a corveta à noite, pedras secas à noite. Quem mergulha sabe o que é isso, é raríssimo. Uma experiência fantástica. Isso foi em 2013, faz já 7 anos, 8. Experiências boas. Tem várias fotos dessa viagem. Bom, tentando voltar. E eu estava muito acima do peso, com todos os índices aí, com síndrome metabólica, na verdade.
de dores homéricas pelo corpo, e aí eu decidi mudar minha vida. A ficar com um emprego e o consultório, em São Paulo ainda, né, hoje eu moro em São José. E eu brinco que eu tinha o terceiro emprego, que era a academia. E aí eu peguei atividade física e coloquei na minha agenda. Aí eu comecei a fazer musculação. Nessa época eu tinha parado o Aikido, porque com esse peso não dava para treinar Aikido. Eu estava na faixa marrom ainda, não tinha pego a faixa preta. Corrida, nadava e várias outras atividades, né, umas 12 horas por semana, era bem intenso e me dediquei muito, cheguei, né, uma condição física fantástica. E a ideia era até voltar ao Aikido depois de emagrecer um tempo, alguns meses depois eu voltei ao Aikido, que daí o meu atual sensei, que eu considero Carlos Eduardo Dutra, hoje 7º Dan, que foi com quem eu peguei o primeiro Dan na faixa preta. Então tem todo esse rol de coisas aí. E aí na academia tinha aula de yoga, tinha aula de bike, né, spinning, fazia também um monte de coisa. A ideia era ser triatleta naquela época, não vingo. Parei antes. Né, participei de uma prova ou outra de corrida e tal. E nessa época eu retomei um gosto antigo, a culinária. Aí eu comecei a cozinhar, eu sempre mexi um pouco, até com a minha mãe na infância, eu gostava, daí brinquei um pouco ali antes desse período e depois eu peguei sério. Aí comecei a desenvolver receitas próprias, modificava, criava, comecei até que chegou um período que eu passei uns 10 anos da minha vida praticamente só comendo a comida que eu fazia de tudo. Eu tenho, né, brinco que eu tenho um livro escrito já de receitas, não está publicado. Tem doce, salgado, entrada, prato principal, de tudo. Bolo, tortas, enfim, pães, muitos pães de todos os tipos, italiano, francês, português, australiano, um monte. Tudo que eu ia inventando, né? Não fiz nenhum curso, ia aprendendo na prática. Eu gostava muito. Eu queria me ver feliz, era me deixar o final de semana cozinhando, saía de tudo. Eu gostava muito de churrasco de carne, hoje eu não como mais carne. Que me fez um bem danado. Eu cheguei a fechar a churrasqueira do meu apartamento aqui para defumar a carne, para vocês terem ideia. Defumar, nossa, era espetacular, uma delícia. Os vizinhos não gostavam muito da fumaça. Nessa toada da culinária, da gastronomia, comecei naturalmente a me interessar por vinhos. Eu comecei a fazer o curso de formação em vinhos, de sommelier profissional, na Associação Brasileira de Sommelier. Eu fiz o primeiro módulo, né? Eu parei por uma série de questões. Fiz o curso de sommelier de cervejas pelo Instituto da Cerveja, então até então era na ABS, e fiz um curso de sommelier de café também. Eu cheguei a comprar moedor de café, vários métodos de preparo, tal, toda aquela história. Fiz o curso de mestre cervejeiro, não cheguei a produzir cerveja. Um pouco depois eu parei de beber, né, álcool, e depois parei de beber café também. Não me arrependo, fez parte. Então, quer dizer, era todo um universo aí, né? Aí vocês vão falar, pô, mas você mergulha de cabeça? Eu acho que eu mergulho fundo, como no próprio mergulho, né? É bem uma característica minha. E sempre me interessando pelos assuntos mais variados e diversos possíveis. Aí veio a mudança para São José, né? Me interessei no período pelas religiões de matriz africana, Umbanda, o Candomblé, o Ifá, que é o culto aos orixás, que é como se faz na África, que é interessantíssimo. E são coisas que eu gosto muito, né? Filosofias, história, né? O hermetismo, as tradições da Índia, da China, do Japão, a história do Aikido. Quer dizer, um monte de coisas, que é até difícil lembrar tudo que eu fiz, né? Alguns cursos que eu fiz de medicina hiperbárica por conta do mergulho, coisa que eu não exerço. Algumas formações, né? Eu fiz curso de formação, curso de psiquiatria forense, que eu não exerço também, isso já mais recente. Tem mais um outro que eu não estou nem lembrando o que é, na área da medicina. Mais recente,
já aqui em São José. Eu parei, né, há 2 anos atrás com a corrida, mudei muito a alimentação, muito minha vida, né, que vem essa história de deixar de comer carne, sofrendo digestão mesmo, não me dá bem. Beber bebidas alcoólicas, depois o café, tirei o pão, quer dizer, na verdade hoje eu já parei de cozinhar, tá? Porque as comidas que eu como não cabe cozinhar. Salada, frutas, legumes, verduras, essencialmente crus, que são os melhores alimentos orgânicos. Né? E comecei a me dedicar ao yoga, né? Mergulhar nesse mundo do yoga, tanto na prática de asana, que são as posturas, meditação, respiração, a prática devocional, a teoria do yoga, tudo isso. E retomar essa questão da vivência da espiritualidade através de um misto de espiritismo com umbanda, com xamanismo, que é outra coisa que eu estou estudando, e retomar o estudo de culturas e saberes milenares da Índia, da China, do Tibete, do Egito. E aí, da Grécia, né, a filosofia ocidental, o próprio xamanismo, as culturas dos povos originários e vários outros saberes. Né? Também já li livros de física, livros de história, eu adoro livros de história, tanto história histórica quanto história de personagens, biografias. Num dado momento, ali na eleição do Aécio e da Dilma, eu me debrucei sobre a política e economia, a interface entre política e economia. Li vários livros, A Ascensão do Dinheiro, do Neil Ferguson, fantástico. E livros sobre política e várias nuances para tentar entender. O que eu queria era entender aquele cenário, o que estava acontecendo, quais eram os jogos de forças. E ali eu mudei bastante minha visão política, que continua mudando até hoje. Já não me debruço mais tanto sobre isso. E mais tantas outras coisas. Hoje estou muito voltado ao estudo aprofundado do entendimento de um saber filosófico mais aprofundado, mais originário, que para quem olha de longe parece ser espiritualidade, mas como digo, para mim hoje espiritualidade não é nada mais, nada menos do que se tornar uma pessoa melhor para si mesmo, para os outros e para o meio ambiente à nossa volta, que é o que se chama de espiritualidade horizontal. As pessoas olham muito para a vertical, Deus, né? Enquanto na verdade a gente tem aqui um monte de coisa que a gente pode fazer para ser melhor para o mundo e para nós mesmos, que é como me proponho a trabalhar. Então assim, esse é um resumão, não tão breve, né? De um pouco da minha história paralela, para vocês entenderem quem é o Eduardo. Não o doutor Eduardo, não o Eduardo Guarilha, é o Eduardo, que eventualmente algumas pessoas tentam entender. Bom, falar de outra coisa, né? Sou apaixonado por bichos, já tive vários gatos, hoje tenho 2 gatos, um cachorro, já tive um falcão, meu filho já teve um axolote e eu já tive um frango também no apartamento. Durou pouco tempo. Eu tenho um filho, o Theo, 7 anos, que é meu grande professor, meu grande mestre, é o carinha que me fez dar um salto na vida, eu sou apaixonado. E aí vocês entendem o tanto que eu falo de educação infantil e da relação pais e filhos. Né? Eu aprendo muito com ele na prática sobre isso, aliás. As vivências são sempre práticas e esses são os grandes aprendizados. E tudo que eu fiz me ajudou a ver a vida de uma outra forma, por outros ângulos. Então, esse sou eu. Espero que vocês gostem e continuem acompanhando a minha jornada, que acho que ainda tem muito mais coisas para vir. Obrigado.